Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu quero falar com vocês sobre 3 erros que é muito comum a gente ouvir falantes nativos de inglês cometendo e por causa disso, se vocês cometerem eles, não vai ser nenhum problema. Só que, antes de eu ir para o assunto do vídeo, tem 2 pontos que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro deles é que, por mais que não seja um problema vocês falarem dessa maneira, eu não estou dizendo que vocês devem optar em falar assim. A única coisa é que, se vocês estiverem em uma dessas situações e vocês não souberem a maneira correta de falar, vocês podem falar da maneira que eu vou passar aqui e por mais que não esteja gramaticalmente correta, não vai ser nenhum problema. E o segundo ponto é que quando eu falo que esses erros são muito comuns entre falantes nativos de inglês, eu não estou dizendo que pessoas sem estudo ou sem conhecimento falam dessa maneira. Não, na verdade esses são erros que a grande maioria das pessoas vão cometer. Você pode nesse momento abrir uma entrevista de alguém famoso no YouTube, como um artista de Hollywood, por exemplo, e provavelmente você vai ouvir a pessoa cometendo esses erros, porque são muito comuns. Tranquilo? Então, dito isso, vamos para o assunto do vídeo. O primeiro erro que é muito comum a gente ouvir falantes nativos de inglês cometendo é com o uso do there is. Então, em inglês a gente tem os there is e o there are, que são utilizados para falar que alguma coisa existe em algum lugar. Quando você fala algo do tipo tem um copo em cima da mesa ou tem 2 carros na garagem. Esse tem do português no sentido de existir quando alguma coisa existe em algum lugar, no inglês é o there is e o there are. O there is é utilizado para falar de alguma coisa que está no singular ou de algo que é incontável e o there are é utilizado para falar de alguma coisa que está no plural. Só que o que acontece é que falantes nativos de inglês tendem a utilizar o there is em todas as situações. Então é muito comum vocês ouvirem frases do tipo there is many people in the city, quando eles deveriam estar utilizando o there are, porque a palavra people está no plural. Então, como esse é um erro que a grande maioria dos falantes nativos de inglês cometem, se você cometer, não vai ser nenhum problema. E isso vai ser muito útil para você, porque quando você estiver falando inglês, se você estiver na dúvida qual que é correto, se é o there is ou o there are, você pode utilizar o there is, porque mesmo que gramaticalmente não esteja correto, vai ser um erro que não vai soar ruim, vai soar bem natural. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima situação. O segundo erro que é muito comum a gente ouvir em inglês é em relação aos comparativos. Porque em inglês a gente tem algumas regras quando a gente está falando de comparativo que vão variar dependendo do tamanho do adjetivo que a gente está utilizando. Deixa eu te dar alguns exemplos. Imagina que você quer dizer que algo é mais rápido que outra coisa. O adjetivo rápido em inglês é a palavra fast. Você vê que a palavra fast é uma palavra curta? Então, como o fast é uma palavra curta, para você dizer que algo é mais rápido que outra coisa, você só vai acrescentar as letras ER no final. Então a palavra faster vai significar mais rápido. Agora, imagine que você quer dizer que algo é mais bonito que outra coisa. A palavra bonito em inglês é beautiful. Você vê que a palavra beautiful é uma palavra longa? Então, ao invés de você acrescentar as letras ER no final, você vai acrescentar a palavra more na frente da palavra beautiful. Então você vê que é completamente diferente. Para você dizer que algo é mais rápido que outra coisa, você usa a palavra faster. Para você dizer que algo é mais bonito que outra coisa, você vai usar o more beautiful. Só que os falantes nativos de inglês confundem muito isso também. E em muitas situações, quando eles deveriam utilizar as letras ER porque a palavra é curta, eles acabam utilizando a palavra more, como por exemplo com o adjetivo simple. A maneira correta de a gente utilizar a palavra simple é com a letra R no final, simpler. Só que é muito comum a gente ouvir coisas do tipo more simple. Então, a minha dica aqui é que se a palavra for obviamente muito curta, como a palavra big, com só 3 letras, você deve utilizar o ER, bigger. Agora, se for uma outra palavra que você está na dúvida, você não sabe se você deve utilizar o ER ou o more, use o more, porque mesmo que gramaticalmente esteja errado, aquilo que você falar vai soar natural e não vai ter nenhum problema. Beleza? Então, vamos para a nossa terceira e última situação. E o último erro que eu trouxe para vocês é a omissão da palavra it no início da frase. Só que, de todos os erros que eu trouxe aqui, esse é aquele que vocês devem tomar mais cuidado, porque não é sempre que vocês podem fazer isso. Só que, em algumas situações, vocês vão ouvir isso acontecer. Como, por exemplo, alguém chega e fala para você, sounds good ou makes sense. A pessoa deveria falar, it sounds good ou
it makes sense. Só que é normal a pessoa omitir aquele it. Só que, como eu falei, vocês têm que prestar muita atenção aqui, porque em outras situações vocês não podem omitir, como por exemplo antes do verbo to be, quando você tem o it is. Você não pode omitir o it e falar só o is, vai soar estranho. Então, vocês têm que prestar muita atenção. A minha dica aqui é vocês tentarem ser expostos ao inglês o máximo possível, e aos poucos vocês vão começar a entender quais são as situações que vocês podem omitir esse it e quais são as situações que vocês não podem. Beleza? E seria isso por hoje, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou responder todos vocês. Também, não se esqueça de deixar aquele like que me motiva muito a continuar com esse trabalho aqui no YouTube e também de se inscrever no canal, para vocês não perderem nada que eu coloco aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima aula.